Bom dia. Bem, bom dia a todos. Mais 15 minutos a gente começa esse encontro. Meu nome é Rômulo Alexandre, sou membro do Albuquerque Pinto Advogados e ex-presidente da Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, que estão organizando este encontro. As câmaras do Brasil, Portugal, no Ceará, em Pernambuco e na Bahia, as 3 câmaras de comércio tomaram essa iniciativa diante do tema relevante. Creio que as pessoas vão entrando aos poucos aqui nesse canal, lembrando também que esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, pelo canal da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, e espero que a gente tenha durante 1 hora, a partir das 11 horas, um excelente debate em torno das questões trabalhistas frente à Covid-19. Queria ver se já estão conosco aqui. Eu estou vendo, eu queria pedir que a gente fosse testando vídeo e microfone, tá, dos participantes que vão estar conosco, quer dos convidados, né? Nós temos 4 convidados, o Dr. Rodolfo Pamplona, o Dr. Gustavo Cisneiro, o Dr. Conrad Mota e o Dr. Gáudio de Paula conosco. E aí, pronto, está aqui o Dr. Gustavo, estou vendo aqui, estou vendo também os debatedores, a doutora Priscila, o Dr. Pedro. Eu peço, vamos testando na sequência, estou vendo aqui. Doutora Priscila, se pudesse testar o seu áudio, eu lhe agradeço. Gustavo, doutor Gustavo, gostou? Eu acho que o Gustavo não está escutando. Você está me escutando, Rômulo, bem? Perfeitamente. Pedro, você consegue ativar o teu microfone? Doutor Gustavo, acho que voltou. Eu consigo ativar o meu, o Rômulo. Perfeito. Gustavo, você gostou da foto? Eita, vai fazer alguma coisa. Vamos ver mais aqui. Acho que o doutor Rodolfo ainda não está na linha, correto? Peço que Pedro e Priscila, por favor, me ajudem se puder. Lembrando que os microfones estão desativados para que cada um possa falar, tem que acionar o microfone, tá? E quando não estiver falando, né, peço que coloque em mudo apenas para facilitar a comunicação durante a transmissão. Rômulo, a Marina está aguardando a autorização para entrar e dos outros convidados, só o professor Gustavo, por enquanto. Ok. Rômulo, nós já estamos ao vivo no YouTube, tá? Estou vendo. A doutora Marina também está conosco aí, desde Salvador, da Bahia. Nós vamos lá, temos aí 13 minutos para começar. Eu peço, Marina, Pedro e Priscila, por favor, ajuda para que a gente possa identificar os nossos convidados, os nossos 4 convidados que estão na linha, tá? Por enquanto, só o professor Gustavo, tá, Rômulo? Ok.
Gustavo, bom café. Não sei se nos escuta. O microfone acredito que esteja... Não, ele está funcionando, mas a gente está sem áudio. Ele tem que clicar na entrada de áudio. Mas ele está com a entrada de áudio funcionando. Só está sem áudio. Acho que agora sim. Acho que agora, doutor Gustavo, por favor, só... Agora, Pronto. agora eu estou ouvindo. Perfeitamente. Também estamos ouvindo. Bom dia, doutor Gustavo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Doutor Gustavo, que é juiz do trabalho da 6ª Região de Pernambuco. Está falando de Pernambuco, não é isso? Isso. Perfeito. Recife. Gustavo, você gostou da minha foto aqui? Peço que, novamente, doutor Pedro... Adorei a tua foto, Cris. Gostou? Que ótimo. Adorei. Peço novamente, doutora Priscila, doutor Pedro e doutora Marina, que possam nos ajudar a identificar os outros 3 participantes, além do doutor Gustavo, que está aí conosco já, que é juiz de trabalho do TRT da 6ª Região. Também foram convidados para este programa o doutor Rodolfo Pamplona, juiz de trabalho da 5ª Região, da Bahia, o doutor Conrad Mota, juiz do trabalho do TRT da 7ª Região, aqui do Ceará, e doutor Gáudio de Paula, advogado e ex-assessor do ministro do TST Brasília. Então, peço ajuda aos 3 debatedores para que a gente possa identificá-los aqui. Osmar, tu tá no Ceará, é? Em Osmar? Tá não, Osmar, Gustavo. Quem tá é Rômulo. Faltou renomear. Certo. É Rômulo, né? Ô, Rômulo, tu tá no Ceará, é? Estou no Ceará, exatamente. Estou aqui Com esse sotaque. no Ceará. Com esse sotaque, moro no Ceará já há muitos anos. Infelizmente, ainda não consegui pegar o sotaque total. Tu é um cearense fake. Eu estou tentando, Rômulo, enviar o link para o doutor Conrad entrar, tá bom? Tá ótimo. Na verdade, Gustavo, eu acho que Rômulo, você é português ou é angolano? Sou Ou são os moçambicano. dois? Sou moçambicano. Isso, moçambicano, perdão. Porra, veio de longe, viu? Marcos André, estou vendo aí. E Pedro Fontinelli. Isso, professor. Bom dia. Bom dia. Pedro tá onde? Ceará também. Porra, tudo fake com esse sotaque. Só tenho eu com sotaque arrastado, né, Marcos? Tu estás aonde, Marcos? Ceará, Fortaleza. Ceará. Aí dentro. Né? A expressão do cearense. Aqui tá um calor da gota. O capeta passou aqui pedindo um ventilador emprestado. Ainda bem que não estamos todos obrigados hoje a usar terno, não é isso? Então, isso ajuda. A gente pode ficar mais à vontade. Era meu sonho fazer audiência assim, meu Deus do céu. Um dia eu conseguirei. Doutor Gustavo é pernambucano, não é isso? Da Gema. Gema, muito bem. Aqui de Recife. Sotaque original de fábrica. Muito bem. Estou vendo aqui que o doutor Conrad Mota está entrando também. Já temos o segundo
orador conosco aqui. Fica faltando, então, eu peço ajuda aí a doutora Priscila, a doutora Marina e o doutor Pedro, que são debatedores. Faltam ainda 2 debatedores conosco, o doutor Rodolfo Pamplona, juiz de trabalho TRT da 5ª Região Bahia, e o doutor Gáudio de Paula, advogado e ex-assessor de ministros do TST de Brasília. Acho que ele fala direto de Brasília. Mas nós já estamos ao vivo no YouTube. Já estamos sim. já há alguns minutos. Mandar beijos, né, para quem está nos assistindo. Doutor Rodolfo também está entrando. Doutor Rodolfo está conosco agora também. Doutor Conrad, bem-vindo. Meu nome é Rômulo Alexandre, sou membro do escritório Albuquerque Pinto Advogados e ex-presidente da Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil. Somos mais de 15 câmaras em 15 estados do Brasil, e esta iniciativa é a promoção de 3 câmaras do Nordeste: a Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Brasil-Portugal em Pernambuco e a Câmara Portuguesa na Bahia. O doutor Conrado nos escuta, se positivo, por favor, peço só que todos os áudios estão em mudo, tá? A regra, para facilitar o nosso debate, é que quando precisar falar, aciona o microfone. No momento em que não precisar usar da voz, coloque em mute, em silencioso. Peço que o doutor Conrad, se puder acionar o seu microfone, só para testar se está funcionando, por favor. Ainda está no silencioso o microfone, doutor Conrad. Pronto. Bom dia a todos. É um prazer poder participar. Fico aí à disposição para a gente poder debater essas medidas, essas alternativas trabalhistas nesse período de crise. Bem-vindo, doutor Conrad. Aqui, nosso colega do Ceará, estamos falando 3 aqui, pelo menos do Ceará, doutor Pedro Fontinelli, debatedor, doutor Conrad, que é orador, e eu também aqui de Fortaleza. Eu vi que o doutor Rodolfo Pamplona também entrou aqui no Zoom. Eu queria pedir que ele fizesse uso da palavra. Eu estou tentando aqui identificá-lo, mas peço que ele acione o microfone dele, e os demais, por favor, coloquem em silencioso. Já estou com o microfone ativado, já estou aqui à disposição para participar aqui desse debate, e é só dizer o momento que eu posso falar. Sei que no Zoom nós temos que ser mais disciplinados para poder ouvir um aos outros, mas acho que o áudio e o vídeo já está direitinho. Então, é só dizer o momento que eu posso falar, eu falarei. Excelente, doutor Rodolfo. Bem-vindo a esse grupo. Doutor Rodolfo Pamplona, que é juiz do trabalho do TRT da 5ª Região da Bahia, que está conosco. Então, fica faltando apenas dos oradores, o doutor Gáudio de Paula conosco. Eu acredito que ele não esteja aqui ainda conosco. Peço ajuda aí a doutora Marina, o doutor Pedro e a doutora Priscila, ajuda para que ele se conecte. Enfim, faltam 3 minutos, se formos começar no horário, faltam 3 minutos para começar. Alexandre, nós não estamos no ar ainda, né? Eu estou fazendo só uns ajustes na câmera. Tá. Nós estamos no ar depois. A Câmara Brasil-Portugal, que está fazendo a transmissão pelo YouTube, fará a edição e colocará com uma estrutura, inclusive, de legendas, editará o vídeo para que ele possa ter a versão definitiva. Mas, por questões de segurança, nós já iniciamos a transmissão online, tá? Nós estamos aqui no Zoom e estamos para todos os que nos assistem pelo YouTube, no canal da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Bem, enquanto nós não começamos, eu peço novamente ajuda aos nossos debatedores que participaram incansavelmente nos últimos dias para organizar esse encontro, para
estamos só aguardando a entrada do Dr. Gaudio de Paula, que é advogado e ex-assessor de ministros do TST, em Brasília, que se juntará a nós. Ele está aqui, acabei de admiti-lo, ele acabou de entrar, então, mais em instantes, nós teremos todos os 4 oradores deste programa, mais os 3 debatedores que estão aqui conosco. Bem-vindo, Dr. Gaudio. Peço que, como os demais já testaram áudio e vídeo, estamos todos online, peço apenas que o Dr. Gaudio possa testar o seu áudio conosco. Lembrando, a regra no sentido de facilitar o debate, quando fizer uso da palavra, acione o microfone, não fazendo uso da palavra, coloque em silencioso. Peço ao Dr. Gaudio... Olá, testando áudio, 1, 2, 3, bom dia a todos. Bom dia, Bom Dr. dia, Gaudio. A sua câmera está, se puder, como estar contra o sol está atrás de si, perfeito. Facilita a sombra, o sombreamento. Está perfeito. Aliás, paisagem muito bonita. Aliás, quase todos nós estamos... Tem a doutora Priscila que fala de Nova York, não é isso? A doutora Marina, do alto da vista de Salvador, então cada um num local. Bem, creio que estamos todos, são 11 horas em ponto. Se todos estiverem de acordo, podemos começar esse nosso encontro, ok? Bem, são 11 horas. Bom dia. Bom dia a todos que estão conosco neste canal para debaterem o tema Direitos Trabalhistas, os impactos da Covid-19. Meu nome é Rômulo Alexandre, eu tive a oportunidade de já me apresentar para alguns. Eu sou sócio do Albuquerque Pinto Advogados, mas também ex-presidente da Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, que estão em vários estados, e nomeadamente em 3 estados articulados nesta iniciativa. Câmara Brasil-Portugal da Bahia, do Ceará e de Pernambuco, que são os realizadores deste nosso encontro. Agradecendo aí aos dirigentes dessas câmaras. Também apoiam este encontro o Albuquerque Pinto Advogados, a CAMES, Centro de Mediação e Arbitragem, o Instituto dos Advogados Potiguares, e JG Compliance Group e LV Direito e Gestão. Agradecimento a todos que participaram da articulação desse evento. São nossos convidados aqui hoje o Dr. Rodolfo Pamplona, juiz de trabalho do TRT da 5ª Região, Bahia. Bom dia, Dr. Rodolfo. Bom dia, professor Rômulo. É um prazer participar com vocês. Estou à disposição para esclarecer qualquer ponto sobre as diversas MPs. Nós estamos vivendo um momento realmente novo na história do país e do mundo, e ter um esclarecimento em um público tão seleto e uma audiência tão seleta e também com colegas tão qualificados é sempre um prazer, uma honra, um privilégio. Vamos aqui, estou à disposição. Aí eu vou desligar o microfone para que os outros possam falar. Perfeito. Dr. Rodolfo, que nos fala da Bahia, ele que é juiz do trabalho do TRT da 5ª Região. Então, está conosco também o Dr. Gustavo Cisneiros, juiz do trabalho do TRT da 6ª Região, que nos fala de Pernambuco. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, Rômulo, aí do Ceará, com esse sotaque fake news, né? Não tem nada a ver com o Nordeste. Estou aqui com o meu sotaque arrastado e junto com vocês vivendo esse momento sem precedentes. Né? Eu tenho dito, aquele jurista que for buscar decisões judiciais capazes de amparar, né, alguma tese, algum fundamento, vai quebrar a cara, porque nós não temos qualquer precedente capaz de nos socorrer nesse momento que não tem precedente. Viu? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutor Gustavo. Muito
obrigado por estar conosco, do Gustavo, que é juiz do trabalho do TRT da 5ª Região e que nos fala com sotaque pernambucano de Pernambuco. Está conosco também o Dr. Conrad Mota, que é juiz do trabalho do TRT da 7ª Região, Ceará. Dr. Conrad, muito bem-vindo a esse debate. Bem, bom dia, Rômulo, bom dia, Rodolfo, Gustavo, Cláudio, os debatedores Pedro, Marina e Priscila. É um prazer poder participar dessa discussão acerca dessas alternativas trabalhistas trazidas aí pelas medidas provisórias recentemente editadas pelo governo federal. E como o Gustavo bem falou, é um desafio para todos nós, porque, de fato, não há precedentes dessa realidade que nós estamos vivenciando hoje. Sorte que as interpretações muitas vezes são normativas e a gente tem que buscar aí na nossa bagagem doutrinária alguma compreensão ou uma melhor compreensão desse conjunto de normas que foram editadas aí recentemente sobre os contratos de trabalho e as relações de trabalho. Então, é um prazer, eu fico à disposição para a gente poder debater isso hoje. Obrigado, doutor Conrad Mota, que está conosco. Obrigado por estar conosco. Ele que fala aqui do Ceará, ele que é juiz do trabalho do TRT aqui da 7ª Região. E também, dentre os debatedores, nosso 4º debatedor, é um prazer estar conosco aqui o doutor Gáudio de Paula, que é advogado e ex-assessor de ministros do TST. Muito bem-vindo, doutor Gáudio. Não sei se fala de Brasília ou se está em algum dos nossos estados aqui da Federação. Olá a todos, muito bom dia. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu falo de Brasília, né, onde também estamos aqui sofrendo os efeitos dessa espécie de confinamento. Embora, no meu caso, como podem observar, eu não me sinto assim tão confinado, né? Nós temos um espaço aqui razoavelmente aberto, mas não há dúvida de que, efetivamente, vivemos um momento excepcional, né? Sem precedentes, como já foi dito, e em relação ao qual talvez nós tenhamos que, efetivamente, desenvolver uma nova postura, né? Ontem, só para comentar muito brevemente, o TST publicou um ato em que passou a admitir a realização de sessões virtuais, ou melhor, telepresenciais, né? Isso marca um novo tempo para o judiciário e, no nosso caso aqui, para a atuação perante os tribunais superiores aqui em Brasília, que estão sendo bastante receptivos a essas novas tecnologias. Ontem nós despachamos, por exemplo, com a ministra Carmen Lúcia, ela na casa dela, o assessor lá no STF, e nós no escritório, né? Então, isso é de fato um novo tempo e me parece que talvez esses debates sejam fundamentais para que a gente possa evoluir. Efetivamente, os conceitos, institutos, enfim, esse repertório, né, técnico-jurídico que nós tínhamos até aqui na nossa formação, talvez não seja suficiente para enfrentar esses novos desafios. Muito bom dia a todos, espero que possamos juntos tratar de algumas dessas questões. Muito obrigado, doutor Gáudio. É um prazer ter os quatro convidados conosco. E também estão presentes aqui conosco para debater o tema a doutora Marina Matos, que nos fala de Salvador. Bom dia, doutora Marina. Bom dia, tudo bom? Gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos convidados. É um prazer tê-los em nosso debate. E é muito gratificante para a gente contar com a presença de vocês, que são referência no mundo jurídico. Obrigado, doutora Marina, que nos fala de Salvador. Doutor Pedro Fontinelli, que nos fala de Fortaleza. Doutor Pedro. Bom dia, Rômulo. Também agradecer e cumprimentar aí os nossos convidados, doutor Conrad aqui do Ceará, doutor Gáudio, professor Gustavo e professor Rodolfo. É uma satisfação, tenho certeza que enriquece sobremaneira nosso debate. A gente cumprimentar também meus caros colegas Marina e Priscila. A gente espera contribuir também com esse debate de suma importância nesse momento. E também, como debatedora, a doutora Priscila, que está aqui conosco em Pernambuco. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos. Estou muito feliz, né, em reunir pessoas brilhantes para esse debate, né? Gostaria de agradecer
especialmente aos nossos convidados, Gustavo Cisneiros, professor Rodolfo Pamplona, Dr. Conrad, Gáudio de Paula. Então, eu estou muito feliz e espero que a gente tenha um debate esclarecedor para a sociedade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bem, são apresentados os nossos convidados e debatedores, né? São 11h09 e vamos dar sequência, mas antes gostaria de só dar um aviso a todos os presentes, né? Este encontro está sendo transmitido online, também pelo YouTube, no canal da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, e será gravado, sendo ao final, como eu disse há pouco e expliquei, depois de editado, porque ele começou a ser transmitido um pouquinho antes do horário, será disponibilizado nesse mesmo canal para todos poderem fazer consulta posterior. Para dirigir perguntas aos participantes, eu peço que utilizem o chat do Zoom ou o chat do YouTube, né, que nós consolidaremos e oportunamente passaremos para os convidados e debatedores. Bem, começamos então agora a nossa primeira parte desse debate, que tem como tema direitos trabalhistas, os impactos da Covid-19. O direito do trabalho, né, volta a mostrar a sua importância e vem sendo uma das áreas do direito e legislação mais debatidos pela sociedade brasileira nas últimas semanas, em face, como já foi referido, da pandemia da Covid-19. Esse debate que nós estamos realizando agora, durante cerca de 1 hora, vai tratar pontos relevantes da nova legislação em vigor, a exemplo da Lei 13.979, deste ano, há poucos dias, e das várias MPs publicadas durante os últimos dias, a MP 927, 928, 936, 944 e 945, também editadas em razão dos reflexos da Covid sobre as relações trabalhistas em todo o Brasil. Para abrir o tema, isso foi combinado com os convidados e debatedores, cada um dos convidados tratará um tema específico que já foi alinhado, referindo pontos que foram bastante debatidos nos últimos dias. Então, cada convidado terá inicialmente aproximadamente 5 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para comentar cada um dos temas. Todos de acordo, nós, então, procederemos a essa sequência por cada convidado, lembrando, então, a sugestão de 5 minutos para cada um tratar de um tema. Assim sendo, então, começo com o Dr. Gáudio Ribeiro de Paula, né? Que é advogado e ex-assessor de ministro do TST, que nos fala de Brasília, Dr. Gáudio, para, em 5 minutos, então, nos falar sobre força maior e fato do príncipe. Por favor, doutor Gáudio. Então, meus caros, olá. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou procurar ser bastante objetivo, até porque nós temos aqui apenas 5 minutos, só para apresentar muito rapidamente algumas considerações. São 2 institutos, 2 conceitos que poderiam ser interpretados à luz, enfim, da doutrina, jurisprudência, direito comparado, mas eu sempre procuro manter uma visão muito pragmática a respeito, especialmente desses momentos como os que nós estamos vivendo, né? Então, o que a gente precisa considerar aqui como premissas? A primeira delas, vamos tratar de força maior e, na sequência, a respeito de fato do príncipe, né? Quanto à força maior, nós tivemos uma previsão expressa na medida provisória 927 de que os fatos que constituem, vamos dizer assim, o pressuposto para a decretação do estado de calamidade poderiam ser inscritos, poderiam ser considerados como hipóteses de força maior, né? E aí remete expressamente ao artigo 501 da CLT, que, como sabemos, disciplina de maneira específica a força maior no âmbito do direito do trabalho. E aí surge uma primeira questão, que é a questão da amplitude, né, dos efeitos, o alcance desse reconhecimento por meio de uma medida provisória, de um ato normativo, portanto, não é, estatal, de um evento como força maior. Nós poderíamos, então, supor que este evento, né, a decretação da calamidade pública,
poderia, de fato, levar ao reconhecimento da força maior em relação a todas as atividades empresariais, a todos os segmentos? Parece-me que a resposta mais adequada seria negativa, até considerando também aquelas que são as inclinações que já se percebe da própria magistratura do trabalho, da justiça do trabalho de forma geral, inclusive das manifestações das associações de magistrados respectivos, que vão nessa direção. E para entender a restrição de alcance, é fundamental lembrar que no artigo 501, alguns outros elementos, algumas outras condições são colocadas. Então, além daquilo que seria a inevitabilidade, prevista expressamente no caput do 501, nós também teríamos que considerar o que, no parágrafo 2º, se considera como o impacto econômico, os impactos econômicos que vão se fazer sentir em diferentes níveis, em relação a diferentes segmentos empresariais, em relação a diferentes situações de empresas que estão, vamos dizer assim, enfrentando essa crise com perspectivas muito diversas. Então, só para entender aqui melhor o que eu quero dizer, imagine, por exemplo, de um lado, empresas do segmento da saúde. Nós temos alguns clientes desse segmento e me parece que, em relação a eles, a preocupação maior é conseguir dar conta da demanda. Houve, obviamente, um excesso, vamos dizer assim, nesse período de demandas em vários âmbitos da saúde. E esses clientes estão preocupados, na verdade, com o excesso de jornada, por exemplo, estão preocupados não com o fechamento da sua unidade empresarial, redução de salário, mas, pelo contrário, contratar pessoas, enfim. Agora, se nós contrastarmos isso com o segmento de bares e restaurantes, por exemplo, é evidente que, nesses casos, esses empresários, que ainda não dispensaram, mas estão numa contingência de dispensar trabalhadores, estão numa situação muito diversa. Então, é necessário avaliar esses impactos e esse enquadramento a partir da situação específica. Embora a norma traga uma prisão genérica, me parece que seria fundamental, aqui a diretriz, inclusive, que nós temos dado aos nossos clientes, é de que se avalie de forma casuística a situação de cada empresário, porque a força maior poderia, em tese, legitimar até mesmo, embora isso seja bastante discutido na doutrina, uma eventual redução salarial, cuja compatibilidade com o texto constitucional, como sabemos, é bastante controvertida. Enfim, e no segundo ponto, tentando ser também objetivo, a questão do fato do príncipe, graças à fala do presidente da República, nunca se discutiu tanto um dispositivo tão ignorado na CLT, que é o artigo 486. Vários doutrinadores procuram situar o fato do príncipe como uma subespécie de força maior, vários artigos, enfim, que seguem nessa direção. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso, do ponto de vista estritamente doutrinário, mas não entendo que seria o caso aqui de entrarmos nessa seara de discutir conceitualmente a questão. Mesmo que se considere que nós estamos diante, em algumas circunstâncias, de fato do príncipe, em razão dos decretos emitidos aí por diferentes autoridades do Poder Executivo em diferentes unidades do país, mesmo que nós considerássemos o que é uma posição minoritária, a maior parte das pessoas que se manifestaram com alguma autoridade, me refiro não só a magistrados, doutrinadores, enfim, ministros, inclusive. O ministro Douglas gravou uma live muito interessante tratando especificamente disso, e ele, pessoalmente, tendia a imaginar que não era fato do príncipe. Parece que é uma voz muito autorizada, a do ministro Douglas, que é um ministro que talvez seja um dos ministros mais equilibrados do TST e com uma formação bastante consistente. Enfim, ele descartou essa possibilidade. Mas vamos imaginar que se considerasse aqui uma hipótese de fato do príncipe. O que eu tenho sempre tido em conta é o custo-benefício da invocação desse benefício. O que isso vai levar de vantagem para o empresário, ou, claro que isso seria, enfim, um tanto discutível, mas para os trabalhadores. O fato do príncipe, no fundo, vai transferir responsabilidade para o ente público responsável pela prática do ato, em relação apenas a algumas das parcelas rescisórias. Mais especificamente, de acordo com a posição mais, vamos dizer assim, a posição que tende a predominar na doutrina, apenas em relação à questão da indenização relativa à multa de 40% do FGTS. Então, me parece que nós estamos diante de um custo-benefício deficitário, da invocação desse benefício, seja em que sentido for. A tendência, me parece,
da jurisprudência, a tendência que nós podemos extrair dessas manifestações é de que se descarte a hipótese de fato do príncipe, para todos os efeitos. De todo modo, seria algo que fosse articulado em defesa, numa demanda judicial, e aí, enfim, com todo o procedimento, todo o iter procedimental previsto na CLT. Enfim, são ponderações ainda muito iniciais e ainda desorganizadas, mas só para que a gente possa dar início às nossas discussões. Perfeito. Muito obrigado, doutor Gáudio. São 11 horas e 19 minutos. Né? Nós vamos tentar cumprir o nosso prazo até o meio-dia. Na sequência, então, peço agora ao doutor Rodolfo Pamplona, também que em 5 minutos, por favor, nos fale sobre suas impressões sobre os aspectos relevantes da MP 944 e 945. Por favor, doutor Rodolfo. Bem, bom dia a todos e todas. É um prazer participar e vou tentar fazer realmente em 5 minutos. Nós estamos fazendo um período absolutamente inédito na história do país e do mundo e um período em que, como já destacado por alguns, eu tenho destacado isso também em todas as lives, de revalorização do direito do trabalho. Nunca se discutiu tanto o direito do trabalho pós-reforma trabalhista, o que parecia estar no ostracismo, de repente se torna o epicentro do furacão. E, dentro dessa linha, nós tínhamos a previsão da 13979, especificamente sobre a falta ser justificada, e começou-se a suscitar, na prática, algum tipo de medida. E essas medidas, inicialmente, vieram pela MP 927, 928 e a 936, que tinham a perspectiva de preservação de postos de trabalho, preservação de emprego e de renda. E essa que deve ser a lógica numa situação para evitar uma convulsão social. Ou seja, é muito fácil dizer que a única solução é despedir, né? É claro, e depois a gente vai discutir lá no Justiça do Trabalho para ver os problemas. Mas a lógica que se pode buscar nesse sentido é de tentar facilitar o cumprimento de relações. Por quê? Porque ninguém está feliz em estar trancado em casa. Então, qual é a lógica? Nós tivemos toda uma construção nesse sentido, ainda que pese a fala do presidente da República, já comentada aí pelo doutor Gáudio, né, de tentar suscitar ou de tirar o braço da seringa jogando prato de autoridade ou talvez até mesmo na força maior, mas a ideia é de tentar preservar. E o que é que aconteceu com as MP 944 e 945? Na verdade, o governo aí passou finalmente a talvez encarar mais a sério a situação do custeio desse período e facilitou como linhas de crédito na 944, com algo que a parte do risco financeiro, 85% do governo, 15% das entidades privadas, né? Mas não é dar dinheiro de graça, não. É dar dinheiro a taxas bem mais convidativas, mas para quê? Para garantir a renda da manutenção do pós-trabalho, a folha de salário. Ou seja, a 944 veio simplesmente em complemento à ideia originária, aí sim, especificamente da 936, para a questão de suspensão ou especificamente manutenção do pós-trabalho com redução, com determinadas situações, e lá no BEPER, lá do 9936, pelo governo, mas também querer manter pós-trabalho e manter financiamento. E aí a lógica é essa. A lógica da 944 é de dar algum tipo de custeio para isso. Na 945, é uma situação um pouco peculiar, porque se trata de trabalhador avulso, agenciado pelo órgão gestor de mão de obra, e que, por força do artigo 7º, inciso 34 da Constituição, é um empregado por equiparação. Ou seja, ele não tem um patrão propriamente dito, não tem uma relação contratual permanente que lhe garanta essa manutenção do pós-trabalho. Então, ele é convocado através do agenciamento. Logo, nessa circunstância, muitos estão com suspeitas de terem contraído doenças relacionadas ao coronavírus, e aí o que acontece? Não podem ir pós-trabalho. Então, a gente vai tentar pensar um custeio de 50% da média da remuneração correspondente às últimas prestações de serviço. Então, dentro dessa linha, quem é que vai pagar isso? A priori, o mesmo órgão que paga a retribuição, mas com um incentivo governamental, que não é dinheiro cash na hora, mas sim compensação, uma questão básica de compensação tributária em função das taxas portuárias. Ou seja, a ideia, em síntese, nos 5 minutos, da 944 e 945, é, na verdade, pensar em fontes
para poder custear a situação de manutenção de postos de trabalho. Esse é o panorama. Como fazer isso? Se pode ser melhor, se pode se construir de outras formas, é algo a se ver com o tempo e na discussão no próprio Congresso Nacional. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bastante claro, Rodolfo. Nem 5 minutos, é uma capacidade que todos aqui estão sendo desafiados a comentar os seus temas. Passo, então, agora a palavra ao Dr. Gustavo, que em 5 minutos, né, tratará sobre especificamente a MP 927, abordando a questão da ampla liberdade de negociação entre as partes. Por favor, doutor Gustavo. Estou aqui. Estão todos me ouvindo? Sim. Um cafezinho, o relógio já aqui, ó, com o cronômetro ligado, viu? Nós estamos vivendo uma situação inimaginável, típica de filmes de terror, né? De filmes futuristas. É uma situação extraordinária, incomum. E uma situação excêntrica, como essa que nós estamos vivendo, requer medidas excêntricas, medidas extraordinárias, medidas incomuns. Eu tenho dito isso desde o início. Daí a beleza do artigo 2º da MP 927, permitindo, como premissa, percebam, permitindo acordos individuais, olha a premissa, para a manutenção do emprego, que é o bem maior. Porque sem emprego não há suspensão contratual. Sem emprego não há redução de jornada. Sem emprego não há redução salarial. Sem emprego não há nada. Porque o desemprego é a morte da relação de emprego. Não é? Foi isso que o Pamplona disse. A intenção é a preservação da vida da relação. Da vida. Daí a beleza, repito, do artigo 2º da MP 927, que permite o acordo individual escrito para reduzir jornada, reduzir salário. E veio a MP 936, não é? Detalhando, especificando e permitindo o que nem poderia ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva, que é a suspensão contratual, salvo aquela para participação em curso ou programa de qualificação profissional, né, que não se adequa ao momento. O que o empregador hoje, que foi atingido substancialmente no seu alicerce econômico-financeiro, precisa é de uma solução. E essa solução que preserve o emprego. É isso que ele apela. É triste constatar a posição de associações, principalmente a que diz que me representa, a dos magistrados, a Associação Nacional, com viés ideológico, e que parece que vive num limbo, e não percebe que o direito, ele chora, ele sua, ele fede, ele grita, e ele pede socorro. Eu digo aos meus alunos há muito tempo, não existe direito absoluto. Não existe princípio absoluto. Principalmente no estado de guerra que nós estamos vivendo, um estado de necessidade. É aí que entra a ponderação de valores, a ponderação de princípios.
E hoje, nessa ponderação, o que pesa mais é a manutenção do emprego. Porque sem o emprego, a relação de trabalho morre. Morre. Mas, professor, tudo isso pode ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Meu Deus do céu. Talvez você que esteja me perguntando isso, ache que o sindicato, como pessoa jurídica de direito privado, ele pode simplesmente acordar coletivamente com a empresa ou firmar uma convenção coletiva com o sindicato patronal sem a participação dos trabalhadores. O artigo 612 da CLT exige uma assembleia extraordinária, específica, para tratar sobre temas pertinentes à norma coletiva. E onde é que eu vou aglomerar hoje trabalhadores em assembleia para decidir isso? Pelo amor de Deus. Eu nunca vi um habitat tão perfeito, né, para a incidência da lição de Jorge Rippé. Quando o direito ignora a realidade se vinga, ignorando o direito. Quando o jurista, quando o professor, quando o doutrinador, quando as associações ignoram a realidade se vinga, ignorando todos eles. Eu tenho gravado sobre tudo no Instagram, @professor Gustavo Cisneiros, está lá. Eu disse em um dos vídeos, em mais de um, que não cabe factum principis. Porque o factum principis é um fato secundário, é com causa. Com causa. O fato principal é força maior. E eu não preciso de nenhuma decisão judicial ou precedente ou lição para perceber que a força maior afetou diversos segmentos empresariais. Porque se o que nós estamos vivendo não for força maior para um restaurante, para um bar, para um salão de beleza, então é melhor riscar força maior do nosso ordenamento jurídico. Risca, elimina. É isso. Cinco minutos é pouco. Obrigado, doutor Gustavo. Realmente a gente poderia, cada um dos temas aqui que estão sendo tratados nesses primeiros 5 minutos, renderiam muito mais tempo, e eu agradeço aí a capacidade de síntese que foram demonstradas pelo Dr. Gáudio, falando sobre exatamente força maior e fato do príncipe, pelo Dr. Rodolfo, falando das MPs 944 e 945, e agora é o Dr. Gustavo falando sobre a ampla liberdade de negociação entre as partes. O último pedaço agora de 5 minutos, inicial, passo a palavra ao Dr. Conrad Mota, que vai nos falar sobre um dos temas que indiretamente foi abordado pelos demais, mas que é a constitucionalidade, sobre a MP 936, sobre a constitucionalidade da redução salarial. Por favor, doutor Conrad. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou tentar ser bem objetivo para a gente poder aproveitar esses 5 minutos que foram disponibilizados. A medida provisória 936, ela trouxe basicamente 2 alternativas que podem ser adotadas nesse período. Ambas as alternativas dependem de um acordo bilateral. Já já a gente vai entrar na discussão se ele é individual ou coletivo. Quais são essas 2 medidas trazidas pela medida provisória? A primeira delas é a redução de jornada com redução proporcional de salário. A medida provisória previu a possibilidade de as partes reduzirem 25%, 50% ou 70% da jornada com a redução proporcional de salário. Essa é uma opção. E a segunda opção foi a suspensão do trabalho por até 60 dias. Essa opção também depende de um ajuste bilateral. O que é que está no foco da discussão da constitucionalidade? A primeira indagação que eu acho que precisa ser enfrentada diz respeito a há ou não, nessas situações, uma efetiva redução salarial. E aí onde é que entra a discussão? Na primeira opção, que é a redução de jornada com redução proporcional de salário,
a rigor, o trabalhador vai trabalhar menos e vai receber proporcionalmente a jornada que ele trabalhar. Alguns dizem que isso não é efetivamente uma redução de salário, porque o salário hora ele é mantido por esse trabalhador. Já que ele vai ter menos, ele vai receber um salário hora proporcional ao tempo de trabalho que ele vai executar. Então, muitos advogam a tese de que não há uma efetiva redução salarial, por isso não haveria violação ao artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. É bem verdade que o rendimento global desse trabalhador que teve a jornada de trabalho reduzida vai diminuir. Por quê? Porque o valor mensal que ele recebia, considerando a jornada plena, vai ficar inferior. Ele vai receber um salário hora proporcional à jornada reduzida e o governo entrará com um complemento, chama Benefício Especial de Preservação do Emprego e Renda, que a gente intitula de BEP, e esse BEP é um percentual que incide sobre o valor do seguro-desemprego. É importante deixar claro, não é um seguro-desemprego. A base de cálculo é que é o valor do seguro-desemprego. E ao aplicar o percentual de redução de jornada sobre o valor do seguro-desemprego para efeito de cálculo do BEPER, quando se soma ao valor que ele recebe proporcionalmente à jornada, a soma desses dois valores reduz efetivamente o valor global mensal do salário. Essa redução varia muito de acordo com o valor do salário que o trabalhador ganha. Quanto maior for o seu salário, maior vai ser a redução do valor global mensal. Já na suspensão do contrato, efetivamente, poderá ter sim uma redução salarial. Só que, neste caso, ele não vai executar o trabalho. Então, o valor global do salário dele vai ser mantido ou integralmente pelo governo, ou uma parte pelo empregador e outra parte pelo governo, dependendo do faturamento que a empresa tenha tido no ano calendário de 2019. E quando você vai comparar esse valor que ele vai receber na suspensão com o valor global, efetivamente haverá uma redução. Então, se nós considerarmos a redução de jornada com redução de proporcional de salário, existe aí uma tese, uma argumentação de que nem redução de salário acontece, tendo em vista que ele receberá o salário hora, isso daí é mantido, ok? A segunda questão, que eu acho que vem à tona em torno da constitucionalidade, foi justamente o foco da ADI 6363, que foi recentemente apresentado no Supremo e que obteve uma decisão liminar do ministro Lewandowski, diz respeito ao título autorizativo dessas medidas. Como eu disse no começo, precisa de um acordo. A questão é saber se é individual ou coletivo. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 6º, ela diz que a redução de salário precisa ou exige a negociação coletiva. Isso está lá na Constituição. A Constituição Federal é de 1988. Antes dela, a CLT previu uma redução salarial lá no artigo 503 por caso de força maior, mas isso não foi recebido pela Constituição Federal. Posteriormente, nós tivemos algumas situações de alteração de jornada com redução proporcional de salário inseridas na CLT, como é o caso, por exemplo, do trabalhador que trabalha em tempo parcial, que ele pode ter a jornada de tempo pleno reduzida para tempo parcial com redução proporcional de salário. E, posteriormente, nós tivemos a reforma trabalhista, que previu que as reduções salariais ou reduções de jornada com redução de salário dependeriam de negociação coletiva e trariam uma contrapartida, que é a garantia do emprego. Bem, o que foi que o ministro Lewandowski entendeu? Ele entendeu que, para aqueles trabalhadores que recebem até R$ 3.135, que é aqueles que estão na faixa salarial que a medida provisória permite um acordo individual, ele criou aí uma solução alternativa. Foi o que ele disse. Ele disse que o acordo individual pode ser realizado, mas a empresa precisará comunicar no prazo de 10 dias às entidades sindicais acerca desse acordo individual. Se esse acordo individual ele não for questionado, ou seja, se o sindicato não deflagrar o acordo coletivo, o acordo individual vai prevalecer. Por outro lado, se o sindicato deflagra a negociação coletiva vai prevalecer. Então, ele criou ali uma espécie de terceira alternativa. É compreensível isso que o Gustavo falou, da dificuldade de operacionalizar a negociação coletiva dentro da realidade que nós estamos vivendo. Fazer uma assembleia para discutir realmente é difícil. E, dentro dessa situação concreta, pode ser só um empregado que tenha tido o salário reduzido, seja por redução de jornada ou por suspensão contratual. Então, imagine a quantidade de notificações que esse sindicato não vai receber acerca de vários trabalhadores que tiveram pontualmente os seus contratos de trabalho reduzido para poder analisar de perto cada uma delas no sentido de confirmar
ou de não se opor àquele acordo individual. Então, a gente entende realmente que a operacionalização dessa negociação coletiva é complicada. Conrado, obrigado pelos 5 minutos. Conseguimos aí em 20 minutos, basicamente isso, a abordar cada um aí num estado da federação, além do Distrito Federal, né? Abordar a força maior e fato do príncipe, ampla liberdade de negociação entre as partes, constitucionalidade da redução salarial e aspectos relevantes, especificamente da MP 944 e 945. Com isso, agradecendo aos nossos 4 oradores e convidados, né? Acho que a gente termina esse pedaço inicial e agora abrimos uma questão um pouquinho mais ampla, que é a questão do debate, para os quais foram convidados como debatedores a doutora Priscila, a doutora Marina e o doutor Pedro. Lembrando para os que entraram, várias pessoas entraram no decorrer desse encontro, quer aqui no Zoom, quer no YouTube. E há pouco temos mais de 200 pessoas online no YouTube, no mesmo momento que eu vi. Então, lembrando que essa é uma iniciativa das Câmaras Portuguesas de Comércio, onde estão os nossos convidados, né? Bahia, Pernambuco e Ceará. E tem o apoio do Albuquerque Advogados, a CAMES, Centro de Mediação e Arbitragem, o Instituto dos Advogados Potiguares, JG Compliance e LV, Direito e Gestão. Passo, então, agora a segunda parte, que é os debates, e convido para iniciar esse momento de debates a doutora Marina, que fala de Salvador para a gente. Bom dia, doutora Marina. O microfone, precisa só ativar o microfone, lembrando os demais, por favor, mantenham o microfone no silêncio. Bom, está todo mundo me ouvindo? Acho que sim, né? Vamos iniciar nosso debate trazendo um assunto que tem causado bastante repercussão jurídica, né? Um assunto muito recente, que foi a decisão liminar, né, do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, em razão da MP 936. Bom, antes de adentrar nessa discussão, como os nossos debatedores já trouxeram, é importante a gente falar que a repercussão desse assunto é não apenas jurídico, já que ele também traz consequências para os empregados e empregadores, né? Todo o momento que nós estamos vivendo, isso já foi muito debatido, traz, sem dúvidas, reflexos sociais muito importantes, né? A gente precisa lembrar que estamos trazendo, nesse momento, valorações, tanto com relação à manutenção dos empregos, tanto com relação aos salários, tanto com relação à dignidade e subsistência dos trabalhadores, mas a gente não pode deixar de lembrar da função social das empresas. Então, diante de todo esse panorama, sem dúvida, a gente precisa manter essa balança equilibrada, né? Para quê? Para que a gente consiga superar este momento, para que mais para frente a gente possa voltar a ter um equilíbrio social e econômico, né? Então, dia 6 de abril, né, anteontem, nós tivemos uma decisão liminar, né, repito, em uma ação direta de inconstitucionalidade acerca da MP 936. Como o doutor Conrad já trouxe, a MP 936, ela fala basicamente sobre suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada e emprego, atrelado a isso um benefício do governo. Considerando que a MP 936, ela traz a possibilidade de que essa suspensão e essa redução seja realizada mediante um acordo individual entre as partes, né? Com a sua publicação, foram suscitados muitos questionamentos acerca da sua constitucionalidade. Por quê? Porque, como o doutor Conrad citou, a gente tem na Constituição Federal, no seu artigo 7º, a irredutibilidade salarial, que só pode ser realizada mediante negociação coletiva. Ou seja, a alteração do salário para reduzir salário somente seria possível através de negociação coletiva, né? Então, considerando esse panorama, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski traz no seu fundamento de que os acordos precisam ser validados pelo sindicato,
né? Inicialmente, esses acordos precisariam apenas serem informados aos sindicatos, sem que isso trouxesse qualquer reflexo jurídico. Agora, o entendimento que nós temos é de que esses acordos precisam ser validados. E o que isso vai implicar para a gente, né, na prática? Qual a consequência disso prática? É porque se o sindicato se mantiver inerte, ou caso o sindicato concorde com esse acordo, perfeito, nós teremos um acordo válido. Contudo, caso o sindicato não aceite fazer essa negociação, caso o sindicato não esteja disposto, não concorde com essa negociação, quais os efeitos disso para os empregadores, né? Então, a gente precisa levar em consideração, como já foi trazido aqui, a grande dificuldade, em razão do cenário que nós estamos vivendo, do coronavírus e da questão de que essas medidas de prevenção nos obrigam a ficar em casa, né? É que a gente precisa levar em consideração que essa decisão precisa ter um efeito prático, né? Bom, o entendimento, analisando também os fundamentos dessa decisão, a gente percebe, né, que o STF traz indícios de que, caso o sindicato não esteja disposto a realizar essa negociação, nós podemos utilizar do artigo 617 da CLT para, através de uma comissão dos empregados, dar continuidade a essa negociação. Bom, considerando este cenário, né, que, sem dúvida, traz uma insegurança jurídica aos empregadores, considerando que o empregador que realizar um acordo com o empregado, ele precisa aguardar essa validação pelo sindicato, e essa é a insegurança, né? Quais os empregadores que vão querer realizar acordos na dúvida de que esses sindicatos venham a validar estes acordos? Então, muito tem se falado é que a MP 936 ela perdeu a sua eficácia. Então, considerando, mais uma vez, repito, considerando o cenário que nós estamos vivendo, né, é que eu queria, com a ajuda do nosso querido professor Rodolfo Pamplona, fazer alguns questionamentos. Né, existe algum limite na parte de debatedor? Porque nós estamos já há quase 10 minutos. Bem mais tempo do que nós, expositores, tivemos, viu? Tá, doutor Gustavo. Eu peço que é importante que os debatedores coloquem direto a questão. Tá bom. Eu já vou trazer a pergunta para o doutor Rodolfo Pamplona, né? Eu queria saber qual o entendimento dele sobre a seguinte questão. Considerando que já foram realizados diversos acordos desde a publicação da MP 936, né? Já que ela foi publicada no dia 1º e nós já estamos no dia 8 de abril, né? Se ele entende que esses acordos que foram realizados, né, considera-se ato jurídico perfeito, ou se vai existir uma modulação acerca dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, e que isso trará um efeito retroativo à norma, ou seja, nós iremos considerar que a medida provisória ela vai ter validade desde a publicação da MP 936. Doutor Conrad. Posso responder? Posso responder a pergunta para mim? Alô? Por favor. Isso mesmo. Sim, professor Pamplona. A pergunta foi para o senhor. Exato. Bem, eu respondo. Então, seria objetivo também, porque eu vou, inclusive, deixar aqui registrado que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, que eu vou estar em outra live agora meio-dia. Então, por volta de 10 para meio-dia, 5 para meio-dia, eu tenho que sair. Então, vou responder em 5 minutos. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que é um ministro que eu respeito muito, é alguém que tem uma formação, principalmente no campo do direito penal, foi professor da USP, é alguém que tem todo o meu respeito doutrinário. Na verdade, ela esvazia a finalidade da MP 936. A ideia da MP 936 é ela buscar, através de acordos individuais, com uma situação absolutamente excepcional, levando em consideração a proporcionalidade da redução da jornada, como o professor Conrad mencionou, né? A questão da redução, que não era uma redução geral, como do artigo 7º, inciso 6º, né? Que aí poderia ser independente de redução de jornada. Não, era uma redução fazendo uma espécie de flexibilidade a uma jornada a tempo parcial e lembrando da situação da excepcionalidade, que é algo que a base ninguém está
não é hipótese de abuso de poder econômico, de imaginar que os empregadores estariam se aproveitando disso. Não. A MP pensa norma, situação extraordinária, norma extraordinária, como o professor Gustavo Cineiros colocou. Então, do ponto de vista fático, a ideia do acordo individual, e é acordo, o acordo é conjunção de vontades, não existe acordo unilateral. Não, nós temos que ter pelo menos duas pessoas, o empregado e o empregador. Dentro dessa linha, o que aconteceu foi um esvaziamento. Ela não se tornou inútil apenas porque temos lá a previsão do BEPER, né, do benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Mas, do ponto de vista fático, ela esvazia. E as considerações finais da doutora Marina são muito importantes nesse ponto. Na verdade, são embargos de declaração da decisão. É preciso, ele não fez modulação de efeitos, não lembrou que há situações que podem ser imaginadas como situações jurídicas consolidadas, atos jurídicos perfeitos. A discussão sobre atos jurídicos perfeitos também, não dá tempo de falar, mas eu vou cumprir os 5 minutos, é que muitas vezes nós podemos discutir se o ato jurídico está perfeito, se foi simplesmente no acordo, ou seja, na conjunção de vontades com a celebração do acordo, ou se isso só se aperfeiçoaria com a inscrição para efeito do recebimento do benefício. Se passarmos do pressuposto que se trata, e é uma situação que, para tentar salvar a norma, era buscar que já haveria uma assinatura anterior, uma celebração de um acordo individual antes da decisão do ministro Lewandowski, aí sim nós poderíamos ainda preservar, calcado na ideia do ajuste perfeito. Mas nem isso, do ponto de vista técnico, é fácil de caracterizar. Por quê? Porque a norma, na verdade, vincula não, ela relaciona a redução de jornada e a suspensão com o recebimento do benefício, o que ainda não teve. E o interesse do empregado em receber aceitar, porque nós estamos falando em conjunção, não em posição lateral, é também para receber o benefício. Se o governo não garantir essa parte, não faz sentido. E aí nós vamos ter mais uma dor de cabeça, os senhores vão ter mais uma dor de cabeça em defesa das empresas na Justiça do Trabalho. Então, essa é uma questão que, como eu digo, eu não acredito na manutenção dessa liminar. Por quê? Porque ela conseguiu trazer mais confusão, mais caos ao momento que precisaria pacificação, né? Então, eu entendo a visão, mas a situação é excepcional. Ninguém tem dúvida que a previsão constitucional é de redutibilidade salarial só e somente pela via negocial coletiva. Mas isso é em CNTP, isso é condições normais de temperatura e pressão. Ninguém está feliz de estar isolado em casa. Então, nós estamos numa situação que requer algum tipo de sensibilidade calcado na ideia de preservação de posto de trabalho. Por quê? Porque o que é que vai acontecer de fato no 936? As pessoas, o que é que eu tenho visto? Eu tenho feito live o tempo todo. As pessoas estão dizendo, doutor, eu não quero despedir meus empregados, mas não vou ficar discutindo força maior, autoridade. Estou botando todo mundo no aviso prévio para ver se em 30 dias resolve. Por quê? Porque nós estamos, com essa decisão, estimulando a extinção do posto de trabalho, que era tudo que nos seguiria. Por quê? Porque imaginar, ainda que a gente vai fazer a interpretação mais benéfica dessa ideia, nós vamos ter uma celebração de um acordo individual que agora está condicionado a um requisito, não é requisito de validade, de chancela, não. Num acordo coletivo, é o sindicato ser protagonista. Então, nesse ponto, é trazer o sindicato para poder dizer aceita isso. Não aceito, quero discutir outras coisas, aí nós vamos ter um tempo. Ele diz, não responde, porque as pessoas estão querendo transformar a ideia da cientificação como um mero interprocedimental, como se fosse um jogo. E nós não estamos num jogo. Nós estamos aqui com as esperanças, com o patrimônio de empregados e empregadores. Então, nesse ponto, se apegar a uma visão absolutamente irrestrita da previsão constitucional, que não era prevista para situações excepcionais como essa, sinceramente, é insensibilidade social. Por quê? Porque nós vamos gerar aí caos social e econômico. É só esperar. Agora, pode ser, eu não quero ser trombeta do apocalipse. Eu estou aqui dizendo especificamente que eu lamento, com todo o respeito, com toda a reverência ao ministro Lewandowski, que merece todo o meu respeito e apreço pessoal e intelectual. Mas acho que, neste ponto, houve
E houve um exagero evidente. É uma decisão que precisa ser objeto de embargos declaratórios, porque já está pautada para o dia 16, estava pautada no início de 2023, já anteciparam para o 16, mas precisa ser objeto de uma decisão, porque inclusive, a previsão constitucional é de redução, né, de participação da negociação coletiva, é para redução. Se nós levarmos o texto do jeito que está escrito da liminar, ele está condicionando até a suspensão. E suspensão de contrato de trabalho é possível por via individual na CLT. Quando eu penso lá no serviço militar, quando eu penso em determinadas situações, nós temos outras hipóteses de suspensão. Então, pensar num condicionamento geral parece um apressado. Por mais rápido que seja falar, por mais que a liminar tenha que ser interpretada no 617, que ali foi obterdicto, evidentemente, né, para cientificar o sindicato e que eu já cientifique federação e confederação, tudo junto, como pretende a Vólia e o Carlos Henrique Bezerra Leite. Perceba, nós estamos precisando de decisões rápidas e a decisão do Supremo, do ministro Ricardo Lewandowski, nesse momento, máxima permissa vênia, com todo o respeito, não estou aqui violando minhas restrições por ser magistrado, falando apenas teoricamente, é algo que gera mais insegurança do que propriamente preservação da ordem jurídica. Eu vi o doutor Gustavo aí visualmente concordando e o doutor Gáudio no chat. Eu vou pedir 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto e aí depois eu passo já então direto para a Priscila, doutora Priscila e depois o doutor Pedro. 1 minuto. É o que eu quero. Decisão do ministro, da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, que eu não conheço, nem quero. Viu? Decisão sorumbática, macambúzia, decisão virulenta, decisão inócua no âmbito jurídico, porque nem dispositivo tem, nem comando decisório tem. Não tem clareza, é obscura, é contraditória, é omissa. Agora, que causou um impacto desnecessário no âmbito social, econômico e psicológico. Eu gravei um vídeo ontem, está no Instagram. Véi, se tu não quer ajudar, pelo menos não atrapalhe. Porque o que a gente não precisa hoje é de gente que venha atrapalhar. Porque as empresas de diversos segmentos estão feito um paciente numa maca, à beira da morte. E, para mim, essa decisão, tecnicamente frágil, simplesmente está desligando os aparelhos que estão segurando as empresas até agora. É isso, doutor Gustavo. Passo a palavra para a doutora Priscila, por favor. Antes de passar a palavra para a doutora Priscila, eu tenho que pedir licença, porque eu vou ter que entrar em uma outra live. Eu quero dizer que foi uma honra, um prazer, um privilégio de participar aqui com os senhores, com as senhoras. Né? Me perdoe, mas é porque nós estamos vivendo situações excepcionais. Eu estou trabalhando uma média de 14, 16 horas por dia, fazendo live com todo mundo, não recuso a ninguém, e eu tenho que entrar no ar agora, meio-dia. Então, pedir um abraço especial à doutora Marina, que me convidou. Para mim é um prazer participar aqui com os senhores. E aí, um abraço ao colega Conrad, também ao professor Gáudio, ao colega Gustavo Cisneros e a todos os amigos aí da advocacia, estudantes, professores, juízes. Eu divulguei aqui a live, tá? Divulguei aqui os links, as pessoas estão assistindo, vou baixar também no meu canal no YouTube e ter a oportunidade de estar com os senhores é, para mim, uma honra, um prazer, um privilégio. Deus nos abençoe. Obrigado. E, na verdade, se eu permito dizer uma frase, é uma frase que tenho cunhado, é uma frase minha, repetindo o tempo todo, nesses momentos complicados, o único direito verdadeiramente inalienável e renunciável é o direito de ter esperança. Vamos ter esperança que a gente vai mudar essas coisas. Um abraço. Bem. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado. Então, vamos lá. É só que as questões sejam colocadas diretamente para que a gente possa ter o debate com os nossos convidados. Tá certo. Antes da gente trazer uma abordagem a respeito das medidas provisórias, existe um tema que já foi tratado aqui, até um pouco esgotado, né, com relação à força maior e a subespécie da força maior, que é o fato do príncipe. Foi brilhantemente explicado pelo Dr. Gáudio e pelo Dr. Gustavo Cisneros, que fez umas ponderações, já inclusive pontuando
que não reconhece ou entende, pelo menos nesse momento, que não reconhece o fato do príncipe, né? Com base no artigo 486 da CLT. Contudo, assim, eu vou trazer 2 panoramas, tá, para o professor Gustavo Cisneiros, porque algumas empresas e alguns empregados, eles têm suscitado algumas dúvidas. E aí eu acho que o nosso dever aqui, né, nessa live, é tentar esclarecer o máximo possível, né? Então, assim, a pandemia do coronavírus, ela trouxe também medidas por meio dos governos federais, dos governos estaduais, perdão, dos municípios, enfim, determinando o fechamento de escolas, determinando o fechamento de shoppings, determinando o fechamento de empresas, enfim. Diante desse cenário, né, muito tem se questionado se a paralisação parcial ou total da atividade, sendo ela provocada pelo ente público, poderia gerar a ocorrência do fato do príncipe. Então, assim, com relação a esse ponto, mesmo sabendo que o professor Gustavo já não concorda, e a grande maioria dos juristas não concorda com o fato do príncipe, eu gostaria que ele fizesse uma breve explanação e também explicasse se não haveria uma discricionariedade deste ato do ente público, né? Já que ele poderia ter adotado outras decisões, mas ele optou por estabelecer o isolamento social, a quarentena. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, de questionar isso ao professor Gustavo. Se ele, considerando a paralisação parcial ou total da atividade pelo ente público, poderia se entender, ou poderia se ter uma interpretação de fato do príncipe, com base no artigo 486 da CLT, sobretudo as lojas de shopping, as lojas que estão completamente paralisadas nesse momento. E se não haveria uma discricionariedade do ente público neste caso? Essa é a pergunta. Ou essas são as perguntas? Posso? Por favor. Claro! Estou aqui tomando um cafezinho. Eu vou tomar uma água também. Vou tomar uma água para acompanhá-lo. O meu café é o meu Viagra mental. Mantém a minha mente viva e excitada. Olha, no momento, não existe margem discricionária para a autoridade pública. No momento. Viu? E isso não vem de um exemplo nacional. Vem, infelizmente, de um paradigma, de um modelo internacional. Eu, governante hoje, não teria outra opção. Deixa eu colocar em outras palavras. O isolamento social, no momento, é inevitável. Inafastável. Ponto. Viu? Até Trump, com aquele cabelo lindo dele, já reconheceu isso. Né? Aí vê só. No direito, existe algo que nós não podemos esquecer, que é o fato. Pontes de Miranda dedicou boa parte, o alagoano Chico, né? Francisco Pontes de Miranda, boa parte da vida dele para estudar o fato jurídico, o fato típico, o fato gerador. Tá, pessoal? O fato gerador de tudo o que nós estamos vivendo chama-se Covid-19. Ponto final. Ponto final. Os demais fatos são fatos secundários, acessórios, o que se chama de concausa. Eu, juiz do trabalho, teria vergonha de imaginar condenar um Estado, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, a pagar a indenização ao empregado, decretando a extinção do contrato por facto príncipe. Como é que eu vou repassar esse encargo ao ente público se outra alternativa
a autoridade pública não tinha? Eu me faço essa pergunta. Nós chamamos isso de princípio da desinvestidura fática, quando o magistrado retira a toga, que eu nem uso, e parte para vivenciar, para sentir o que está acontecendo. Então, para mim, desde o início, a extinção por força maior, ela é inconcursa, incontroversa, indiscutível. E vou mais além. Para segmentos empresariais, Priscila, como lojas de shopping, salões de beleza, restaurante, bares, empresas de turismo, empresas de aviação, pelo amor de Deus. O fato é notório. E fato notório não precisa ser provado. Está no artigo 374 do Código de Processo Civil. Então, a rescisão por força maior, para mim, é indiscutível. E não gosto de quem fala demissão por força maior, dispensa por força maior. Ah, professor, está na lei. Eu sou escravo de letra de legislador? Só porque o deputado Alexandre Frota escreve um negócio, eu vou ficar repetindo? Tiririca, Romário, Túlio Gadelha? Eu sou jurista. Eu estudei para interpretar a lei. Não é? Hermenêutica jurídica. O direito não é uma arte autográfica, meu Deus. Nós estudamos porque o direito é uma arte alográfica. É feita uma partitura musical. É preciso interpretar. Quanto melhor o intérprete, mais afinada a interpretação, mais afinado o resultado desse raciocínio. Para mim, é rescisão ou extinção por força maior. Por quê, professor? Porque na extinção por força maior não há manifestação de vontade. O contrato foi rescindido pelo motivo de força maior, não foi por vontade do patrão. O patrão ama o empregado. É um garçom que está com ele há 20 anos. Mas não há outra alternativa. E principalmente agora, depois dessa decisão, não decisão, do ministro Ricardo Lewandowski. Né? Decisão que, se Deus quiser, vai ser anulada, mas já causou estrago. Causou estrago. Com toda a sua carga de iniquidade, de perversidade. Então, na extinção do contrato por força maior, não há manifestação de vontade. Simplesmente um fato ocorrido. E se você quiser um exemplo de fato, eu digo morte. Morte é um fato. É só isso. Nada mais do que isso. Apenas isso. Obrigado, doutor Gustavo. Eu passo a palavra ao doutor Pedro, nosso outro debatedor, para fazer a sua indagação, por favor. Obrigado, Rômulo. Eu vou direcionar para o professor Conrad. Professor Conrad, já pegando um gancho na fala final do professor Gustavo Cisneiros, que faz muito bem essa relação do cenário inédito que nós estamos vivendo versus a interpretação da legislação, eu queria chamar a primeira atenção para o artigo 500 da CLT, que fala lá da rescisão ou extinção, dependendo da corrente que a gente vai se filiar nesse momento. Ela autoriza ali a rescisão do contrato de trabalho, pagando as verbas indenizatórias na metade, desde que condicionada à extinção do estabelecimento. O senhor entende que a margem para interpretar essa previsão não necessariamente condicionada à extinção do estabelecimento, precisaria necessariamente haver extinção, só a dificuldade econômico-financeira significativa já seria o suficiente para colocar isso em prática, e segundo, já coloco outro ponto bastante objetivo, dentro das medidas paliativas que os empresários vêm aplicando. A questão da discussão em torno da antecipação das férias futuras, não o período aquisitivo que o empregado já está vivendo, mas já o segundo período de férias, por meio de acordo individual, deixando aí isso. Bem, vamos lá. Primeiramente, Pedro, agradeço aí as indagações, são bem oportunas. Quanto à questão da força maior, acho que o Gustavo foi bem claro aí na sua apresentação. De fato, eu compreendo que, se não é força maior isso que nós estamos vivendo, eu tenho dificuldade para enxergar uma situação de força maior.
Agora, o que eu acho que muitas vezes tem acontecido, e não é essa pelo menos a ideia que essas medidas provisórias do governo têm lançado, é de que muitas vezes as empresas elas estão procurando a rescisão do contrato de trabalho como a única alternativa. E as medidas provisórias, elas trazem outras alternativas. Então, acho que o Rodolfo ele foi bem claro, e o próprio Gustavo também foi claro quando ele fez a sua explanação inicial. Nós temos que tentar buscar alternativas para a manutenção do contrato de trabalho. Muitas vezes, quando você põe na ponta do lápis a rescisão do contrato de trabalho, ela até sai mais cara do que, por exemplo, uma antecipação de férias, ou uma troca de feriados, ou mesmo férias coletivas, teletrabalho, ou até a redução de jornada com a redução de salário ou a suspensão do contrato. Então, eu acredito que as empresas, elas sim, devem colocar sobre a mesa a opção da rescisão contratual, mas talvez de uma maneira residual, acidental, porque se nós formos calcular efetivamente o custo financeiro dessa rescisão, porque ele é direto e indireto, não é só pagar verba rescisória, você tem aquele trabalhador que você treinou, que estava acostumado com a dinâmica da empresa, que você vai perder, e se eventualmente ele precisar recontratar, ele vai ter toda uma despesa adicional. Só que essa questão da rescisão, na minha opinião, deve ser pensada de uma maneira residual. Vamos tentar preservar o posto de trabalho. Se não der, aí nós temos um cabedal de opções. No que diz respeito à sua pergunta, e aí, respondendo diretamente, eu acredito que, dentro dessa situação concreta, nós temos que interpretar essa palavra estabelecimento, trazida pela CLT, de uma forma diferente. Porque, veja, se nós estamos com a ideia de preservação de posto de trabalho, e, eventualmente, o empregador decide por rescindir uma parte dos contratos de trabalho e tentar ter uma sobrevida, ficaria complicado a gente ignorar essa tentativa do empregador de manter alguns postos de trabalho e dizer, não, para você poder se valer do benefício da força-maioria, pagamento pela metade das parcelas idênticas, sobretudo da multa do Fundo de Garantia, tem que demitir todos e encerrar a sua atividade. Então, eu acho que esse caminho para o extremo ele não é produtivo. Sobretudo quando você põe na própria teleologia da norma e no conjunto que as medidas provisórias trouxeram, inclusive a força maior é mencionada pela medida provisória 907, mas voltada à preservação do posto de trabalho, e não à extinção completa daquele vínculo de emprego, né? No caso, extinguir o estabelecimento. Então, eu acho que dá para se interpretar de uma forma consonante com a nossa realidade e entender que, se eventualmente, residualmente, o empregador optar por rescindir o contrato de trabalho por força maior, que essa força maior seja reconhecida, ainda que o estabelecimento empresarial não tenha sido extinto definitivamente. Essa é a minha posição, respeitando aí, claro, entendimento em sentido contrário. E, no que diz respeito à antecipação de férias, eu acho que é uma medida muito saudável, muito salutar, porque permite-se que o empregado possa usufruir do direito um direito que ele ainda não adquiriu inteiramente, mas que, preservando-se o posto de trabalho, ele irá adquirir, e ele já vai usufruir desse direito, unindo o útil ao agradável, à medida que a empresa que não está podendo produzir, não está podendo funcionar, vai dar as férias para esse trabalhador, e aí esse trabalhador vai poder, obviamente, preservar o posto de trabalho. As implicações ruins, Pedro, eu acho que são pequenas, né? Porque você poderia falar, por exemplo, num interstício temporal muito grande entre essas férias antecipadas e o próximo período de férias, talvez fosse uma questão aí a se colocar, mas se você perguntar ao próprio empregado se ele prefere esse interstício maior ou perder o posto de trabalho, talvez ele diga que prefere o interstício maior. E a outra questão seria o valor das férias, porque o valor da remuneração de férias é a remuneração na data da concessão acrescida do terço. Se eu estou dando as férias antecipadas, eu estou levando em conta a remuneração de hoje. Se eu fosse dar as férias daqui, por exemplo, a 8 meses, 12 meses, 18 meses, a remuneração talvez fosse outra e aí o valor das férias talvez saia prejudicado. Mas, repito, são questões de menor relevância, tendo em vista a necessidade de preservação do trabalho, do posto de trabalho desses empregados. Eu queria ouvir o Dr. Gáudio, aí eu queria colocar duas situações. Ou se ele tiver interesse em comentar os pontos que foram colocados, colocaria, ou se não quiser comentar, alguém dos debatedores fizesse uma pergunta, por favor. Rômulo, Gáudio está pedindo para você, ele caiu a conexão, ele está pedindo para você ver se você consegue colocar ele de volta. Acabei de admitir.
Então, vamos redirecionar os questionamentos para o professor Gustavo Cisneiros. Eu acho que Gáudio quer fazer um comentário. Nós já... Eu também tinha uma pergunta que seria direcionada para ele. Já são 12 horas. Então, pronto. Por favor, Marina, faça a pergunta direto para ele, então, por favor. Professor Gáudio, está me ouvindo bem? Agora estou ouvindo bem, sim. Quando for possível, eu também gostaria de fazer uma rápida intervenção. Pronto. Vamos fazer o seguinte, eu faço a pergunta e depois, na sequência que você responder, você faz a sua observação. Pode ser? Pode prosseguir, Marina. Com relação à medida provisória 936, né, existe uma situação que eu ouvi muitos professores debaterem sobre o assunto e também algumas dúvidas de alguns clientes, e eu queria saber sua posição sobre isso. A gente tem contratos por prazo determinado, como o contrato de experiência, por exemplo, em que a gente pode também aplicar a suspensão contratual, que está prevista no artigo 936. Ocorre que a 936 ela prevê uma garantia, né? Ou seja, a gente pode suspender o contrato por 60 dias, mas a gente também precisa dar essa garantia ao empregado pelo prazo dessa suspensão. Com relação aos contratos por prazo determinado, né? Ou seja, o empregado vai ficar com o contrato suspenso por 60 dias, quando ele retornar, ele não teria mais como cumprir esses 60 dias, né? Qual o seu entendimento com relação a isso, né? Como a gente poderia adaptar o texto da lei a esses tipos de contrato? Bom, Gáudio, o seu microfone está no mudo. Desculpe, eu não estava ciente de que a pergunta era endereçada a mim. Depois, se você puder, por favor, contextualizar, porque eu realmente não havia entendido isso. Eu entrei já meio que no meio da sua intervenção. Mas antes de fazermos isso, né, você está perguntando da possibilidade de invocação da medida provisória 936 em relação aos contratos por prazo determinado, não é isso? Exatamente, Perfeito. professor. Tá. Então, antes de voltar a isso, só queria fazer um breve comentário à intervenção do professor Gustavo, né, em relação à questão da caracterização da força maior, muito brevemente, até porque me parece que aqui nós temos uma pequena discordância em relação às premissas, né? O que eu disse, sustento aqui, é que nós teríamos que fazer uma análise caso a caso, porque essas empresas sofreram impactos em diferentes níveis, né, em relação a esse evento que pode ser qualificado como força maior, que é a pandemia, por assim dizer. Né? A adoção de medidas relacionadas à decretação... Opa, tem alguém compartilhando uma tela aí que eu não sei se foi proposital ou não. Acredito que não, professor. Pode continuar. Tá. Deixa eu tirar aqui. A Amanda Teles compartilhou uma tela aí, que está ocupando grande parte aqui da minha tela. Enfim. Bom, eu quero dizer o seguinte, que a interpretação da força maior, a meu juízo, deve considerar o disposto no parágrafo 2º do artigo 501 da CLT, que é a questão dos impactos financeiros concretos em relação a cada empresa. Me parece que nós temos aqui... sim, obrigado, Amanda, não há problema algum. Nós temos aqui que considerar, como disse, as circunstâncias específicas de cada segmento, mais especificamente de cada empresa, para que o evento, enfim, qualificado como força maior, possa ser invocado e produza os seus efeitos. Pelo menos a teor do que me parece ser a interpretação que decorre do próprio parágrafo 2º do artigo 501, e é o que tem sido sustentado por alguns doutrinadores aos quais eu me alinho. Então, por isso, só para ressaltar que eu tenho essa discordância em relação ao que o professor Cisneiros colocou anteriormente. Não é? Reconheço que nós estamos diante de um evento excepcional, que a pandemia, indiscutivelmente, é uma premissa a ser considerada, mas o seu impacto concreto em relação a cada segmento, a cada empresa, entendo que deva ser considerado de modo específico para esse efeito. Eu acredito que não há discordância. Nós concordamos, porque eu citei restaurantes, bares, salões de beleza e lojas de shopping. Você, na qualidade de jurista,
você duvida que um restaurante fechado sofreu substancialmente abalo financeiro e econômico? Essa é a pergunta, viu? Claro que a análise é feita caso a caso, né? Mas não houve concordância. Houve concordância. Perfeito, professor Gustavo. Eu, na verdade, havia, vamos dizer assim, acompanhado só uma parte da sua intervenção. Eu, infelizmente, por problemas técnicos, né, acabei deixando aqui a companhia de todos, e por isso, muito possivelmente, não apanhei todo o desdobramento da sua fala. Tá bom? Marina, então, se você pudesse, por favor, retomar a sua pergunta, muito brevemente, eu peço desculpas a todos, mas a minha internet, de fato, é bastante instável aqui. A pergunta é o seguinte: considerando a MP 936, nós podemos aplicá-la aos contratos por prazo determinado, considerando que a MP prevê uma garantia de emprego quando da suspensão do contrato. E para esse tipo de contrato, como ficaria essa garantia? Né? Considerando, por exemplo, um contrato de experiência de 30 dias, eu suspendo o contrato desse funcionário por 60 dias. Né? Então, teoricamente, eu não tenho mais como dar a ele 60 dias. Ou para que a gente conseguisse manter a qualidade de um contrato por prazo determinado. Entendo que, em razão dos objetivos, né, perseguidos por todas essas medidas provisórias, e a ideia de preservação dos empregos e das empresas, né, me parece que seria possível, sim, sustentar a aplicabilidade dessa medida provisória 936, até mesmo em relação aos contratos por prazo determinado, quanto aos quais talvez se pudesse estipular alguma regra de proporção, enfim, quanto ao período de estabilidade a ser assegurado a eles, diferentemente do período fixado como regra geral para aqueles que me parecem ser os contratos por prazo indeterminado. Então, eu entendo que sim, essa garantia de emprego deveria ser, sim, considerada como uma contrapartida do empregador, até mesmo nesses casos de contrato a termo. Perfeito, professor. Obrigada. Perfeito. São 12 horas e 20 minutos. A gente tinha a ideia de fazer um debate de 1 hora, viu? 1 hora se mostrou muito curto. Eu pediria, então, se houver mais alguma questão a ser colocada ou algum dos convidados quiser fazer mais alguma observação em cima desse contexto que foi dado, por favor, que a gente fizesse, basicamente, se encaminhando já para os momentos finais desse nosso encontro. Rômulo, eu gostaria de fazer duas perguntas ao professor Gustavo Cisneiros. Eu quero almoçar. Estamos entrando no horário sagrado. Deixa eu fazer só duas perguntas, porque tem muita gente perguntando aqui, até no WhatsApp, e pedindo para eu perguntar para o professor Gustavo Cisneiros. Professor Gustavo Cisneiros, considerando a medida 936, que trouxe a possibilidade de suspensão e redução da jornada e do salário dos funcionários, a dúvida que tem se posto aqui pelo WhatsApp é a seguinte: podemos aplicar a suspensão e a redução salarial para funcionários de um mesmo setor? Ou seja, eu aplico para Francisco a suspensão e para Ricardo eu vou aplicar a redução salarial. Ou então, uma parte de um setor eu vou aplicar só suspensão e a outra parte desse setor eu vou aplicar só redução. Ou, nesse cenário, o senhor entende que essas medidas diferentes para um mesmo setor teriam um caráter discriminatório? Pode sim, porque, na verdade, Priscila, tecnicamente não é aplicação, é negociação. Viu? Tanto a suspensão como a redução de jornada com redução proporcional de salário, né, desaguam de um acordo. Né? Bilateral, né? Um acordo bilateral, então. Tem gente dizendo, mas fraudes irão surgir. A função primordial do judiciário, futuramente, vai ser analisar se determinado empregador agiu com ardil, né? Praticou fraude, se o ato está viciado, vício de consentimento. Isso faz parte do judiciário, né? O poder que o juiz tem de anular um negócio jurídico. Agora, o momento agora é de a gente aplicar a presunção de boa-fé. Nós não estamos no momento de presumir má-fé, nós estamos no momento de presumir a boa-fé para manter o emprego. Futuramente,
não é? A demanda para os advogados trabalhistas era imensa, imensa, viu? Pode sim. Agora, discriminação é diferenciar sem razoabilidade, sem equilíbrio. Então, se essa diferença não se justificar, João teve o contrato suspenso, Maria teve redução de jornada. Se essa diferenciação não se justificar, se essa diferenciação for fruto de uma perseguição, de um assédio, aí sim a discriminação será, né, caracterizada. E tem que ser provada, viu? Mas a priori, ou seja, a prioristicamente, não há qualquer problema. O Rômulo, dentro aí caminhando para a parte final do debate, eu gostaria de colocar uma questão bem objetiva e prática na sequência do que o professor Gustavo Cisneiro acabou de falar, para o professor Conrad novamente, que é afinal de contas, são questões bastante recorrentes, essa que eu vou colocar. A aplicação da redução de jornada e salário para aqueles empregados que não têm controle de jornada e especificamente quem foi para o sistema de teletrabalho home office. Né? Já que eles não vão ter nenhum tipo de controle de jornada, como é que o professor Conrad vê se porque há quem defenda aí que há uma inaplicabilidade para esse grupo, ou se iria na linha do que o professor Gustavo acabou de falar, ou seja, no momento processual oportuno, fazer o exame da regra do ônus da prova, inclusive, se houve fraude e tudo mais. Como é que o professor Conrad vê essa situação específica? Bem, Pedro, eu já recebi algumas indagações nesse sentido e eu sempre tive muita dificuldade em visualizar uma redução de jornada para quem não tem jornada de trabalho. Então, aqueles trabalhadores que estão inseridos no artigo 62 da CLT, e o teletrabalhador é um deles, eu tenho dificuldade de você implementar na sua plenitude o que dispõe a medida provisória 936 no tocante à redução de salário com redução de jornada. Suspensão de contrato de trabalho, a princípio, poderia. Mas a redução de salário com redução de jornada, eu teria dificuldade, porque efetivamente, como ele não tem jornada, eu não tenho condição de fazer qualquer mensuração. Efetivamente está havendo uma redução do volume de trabalho que ele está tendo no teletrabalho. Então, eu acho que o implemento prático disso, para quem não tem controle de jornada, para quem não tem possibilidade de fixação de jornada, como é o caso do teletrabalhador, trabalhador externo e do trabalhador que ocupa cargo de gestão, eu tenho muita dificuldade de ter o implemento prático da medida provisória, porque ela não seria implementada na sua plenitude. Seria tão somente a redução do salário, já que a jornada ela não é controlada, ela não é fixada, eu não teria como visualizar se ele teve ou não. Você poderia tentar trabalhar aí uma espécie de acomodação, uma adaptação, diminuir a quantidade de metas, diminuir o volume de trabalho, talvez fosse uma maneira de você visualizar uma saída para isso daí, mas mesmo assim eu acho difícil, talvez não seja seguro. Eu não recomendaria isso para os empregadores que têm teletrabalhadores. Só um complemento, professor Conrad. Nesses casos dos empregados que exercem cargo de gestão, enfim, com relação a essa redução da jornada e da remuneração, em que pese haver essa discussão e a grande maioria segue a linha de que não é possível, algumas pessoas têm levantado a possibilidade de se fazer uma redução de dias da jornada. Você não reduz a jornada em si, você reduz os dias do trabalho. Então, vamos supor que ele trabalhe 5 dias, ele não vai trabalhar mais 5 dias, ele vai trabalhar 3 dias e vai se comprometer, e aí se estabeleceria isso no próprio contrato de trabalho, a reduzir a sua produtividade, digamos assim. Considerando esse cenário, o senhor ainda considera que não é possível essa redução do salário para esses cargos específicos? Bem, Priscila, como eu disse anteriormente, o implemento da medida provisória, tal como ela está editada, é difícil para quem não tem fixação de horário. Mas, se a gente tentar acomodar dentro da realidade, como você, por exemplo, sugeriu aí uma opção, que seria a redução de dias de trabalho, ou como eu disse agora há pouco, a redução de metas de produtividade, talvez pudesse visualizar, tendo em vista um bem maior de preservação do trabalho, a possibilidade de você fazer ou adotar essa prática de redução salarial. Mas aí, evidentemente, que a gente teria que fazer uma interpretação mais finalística da própria medida provisória, né? Qual é a teleologia dela? É tentar preservar o trabalho? Então, se tem isso ou demissão, é melhor que seja isso. Mas veja, é um caso de difícil solução que a gente teria que analisar dentro da situação concreta.
e eu precisaria de circunstâncias objetivas para poder aferir se efetivamente houve uma compensação de volume de trabalho que corresponde ao tempo, obviamente, com a redução do salário. É uma mensuração muito difícil para se fazer dentro do caso concreto. Embora, claro, isso seja fruto de um acordo, de um ajuste, onde o trabalhador tenha que aceitar. Então, como eu disse, eu não considero seguro, mas não tendo outra opção, teria aí o espaço de discussão depois judicial se essa medida for ou não a medida apropriada dentro da situação concreta. Obrigada, professor. Priscila. Ô, Priscila. Oi, professor. Um minuto. Priscila. Você tem 10 minutos. Eu assino embaixo o que o colega Conrad falou aí. Aliás, vai aqui meu abraço, eu não conhecia, viu? Adorei as colocações, perfeito. Profissional de alto gabarito. Aí do Ceará. Ó. Obrigado, Gustavo. Inclusive, estou tomando café aqui também. Rapaz, eu já tomei tanto café. Hoje eu não durmo, não. Estou virado. Na gota serena. Ó. A base do artigo 62 é a incompatibilidade no controle, na fiscalização do horário. Incompatibilidade. Isso não é relativo, isso é absoluto. Então, o empregador hoje, que imaginar, né, confessar a capacidade de controlar o trabalho de um empregado cuja rotina é incompatível, está cavando a própria cova. Verdade, concordo. Não há alternativa jurídica para reduzir jornada de empregado que não tem controle de jornada. Porque a hibridez não pode ser aplicada, mesmo em caso de força maior. Ou ele trabalha com incompatibilidade, ou ele não trabalha com incompatibilidade. Então, a única alternativa é a suspensão contratual. Eu, advogado, diria isso, na lata, porque advogado não pode colocar em risco o cliente. A última pergunta, professor Gustavo, para eu liberar todo mundo para almoçar, eu prometo. Que também é uma dúvida que está chegando muito aqui nas redes sociais, é que, havendo a suspensão de uma parte da empresa, pode haver a negociação para suspensão do contrato de trabalho, a negociação individual para suspensão do contrato de trabalho do funcionário integrante da CIPA? Principalmente, sobretudo, diante desse cenário que a gente tem vivido, né? Pode sim. A suspensão contratual não é incompatível com qualquer estabilidade. Não é. Então, qualquer empregado estável pode sim ter o contrato suspenso e vai receber o BEPER, o benefício emergencial, né, de preservação do emprego e da renda. Viu? Agora, não confundir com licença maternidade. Porque se a empregada está de licença maternidade, claro que eu não vou suspender o contrato dela. Pelo amor de Deus. Tá certo? Bom senso. Viu? Agora, período de estabilidade, não há problema algum. Porque a estabilidade garante o emprego, preserva o empregado, no sentido de que ele não pode ser alvo de uma dispensa sem justa causa, arbitrária. É só isso. Viu? Ô, professor Gustavo, diga. Deixa eu só levantar uma dúvida. Eu peço só... Marina, bem eu estou rapidinho. preocupado. Já o doutor Gáudio disse que também pediu licença para sair. Enfim, nós estamos aí nos aproximando de mais de meio-dia e meia. Se vocês me permitem, eu acho que aí é bom terminar com um gosto de quero mais. Acho que a gente tem tudo bem. Outros pontos para tratar. Enfim, eu gostaria de agradecer a participação de todos, ao doutor Vamos marcar exatamente. outra. Vamos marcar outra. Vamos sim. Então, vamos lá. Chama meu amigo lá do Rio de Janeiro, Otávio Calvé. Ó, convida ele, viu? Vamos chamar sim. Vamos fazer outra. Se todo mundo tiver disponibilidade, a gente faz outra sim. Né, então, agradecer então ao doutor Rodolfo, que veio da Bahia, doutor Gustavo aí de Pernambuco, doutor Conrad aqui do Ceará e doutor Gáudio lá de Brasília por estarem conosco, a doutora Marina falando de Salvador, doutora Priscila aí de Recife, doutor Pedro aqui de Fortaleza.
Foi um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Vamos organizar as câmaras portuguesas da Bahia, Pernambuco, Ceará, se colocam à disposição para, juntamente com esses parceiros, organizarem um outro evento. Um tema extremamente importante. Tenho certeza que quem assistiu gostou demais. Bem, muito obrigado a todos e bom almoço e saúde para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau para todos. Obrigada. Um abraço, tudo de bom.